Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse vídeo é um vídeo curto, só para eu explicar uma errata que houve quando eu postei os moldes da ratinha alfineteira. Quem já baixou pode observar que aqui no local onde estava escrito, onde eu escrevi Microsoft agora, está escrito microfibra, tá? Então, foi um erro na hora que eu fui escrever. Em vez de eu colocar Microsoft, que é um tecido, eu coloquei um outro, microfibra. Então, por que eu resolvi fazer essa ressalva aqui no canal? Porque os tecidos têm diferença entre si. Então, não vai dar muita diferença se você for fazer na microfibra. É um tecido aveludado, só que ele tem menos elasticidade do que o Microsoft. Então, eu trouxe aqui os tecidos para que vocês vejam. Então, olha, aqui é um pedaço de microfibra. Olha, ele é aveludado, tá vendo? Um tecido que tem uma tesa aveludada, bem gostoso, né? A textura dele é bem gostosa. Ele tem nenhuma elasticidade, ali que eu tô puxando, olha, nenhuma elasticidade para um lado e alguma elasticidade para o outro. Então, ele não vai dar tanta diferença quando você for fazer a coelhinha, tá? Se você usar a microfibra, como tá escrita, como tá aqui escrito nas partes referentes ao corpo, como está no molde. Mas como no vídeo eu falei e trabalhei com o Microsoft, é um outro tecido, tem muito mais elasticidade do que isso aqui, ó. Tá vendo? Então, for fazer na microfibra, a dificuldade vai ser a seguinte: é uma peça pequena e a microfibra solta muita lanugem para trabalhar, ó. Tá vendo? Ela solta muita lanugem. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho para você trabalhar na microfibra do que no soft. Então, vamos ver agora. Essa aqui, microfibra. O tecido que eu trabalhei foi este aqui, tá? É um Microsoft. Olha, ele é um tecido aveludado também, bem gostoso ao toque. As pessoas costumam fazer mantinhas para bebês e roupas de frio para bebês, de tão macio que ele é, tá vendo? Então, aqui, olha, se você puxar o Microsoft, olha, tem muito mais elasticidade do que a microfibra. Então, vai dar bastante diferença quando você encher isso aqui. Quando você montar tua peça e encher. De um lado, ele tem pouca elasticidade, ao contrário da microfibra, que não tem nenhuma elasticidade para um dos lados, que é o vertical. E na horizontal, tem bastante elasticidade. Então, este foi o tecido que eu trabalhei para fazer a coelhinha. Já vou explicar para vocês o porquê desse cuidado que eu estou tendo agora. E aqui, um pedaço de feltro, caso você queira fazer no feltro. O feltro tem quase nenhuma elasticidade. Pouquíssima elasticidade para os dois lados, ó, tá? Então, caso você queira fazer no feltro, pode fazer no feltro também. Mas no caso da coelha em questão, foi feita em Microsoft. Eu já corrigi os moldes, já estão corrigidos, tanto na página do Facebook quanto no Google Drive, tá? Então, se você já imprimiu, já está impresso, você está acompanhando o vídeo, você não vai ter problema, porque você vai saber que isso aqui foi feito no Microsoft. Mas se você ainda não imprimiu, agora quando você for imprimir já está corrigido. Quem já imprimiu, por favor, por gentileza, eu peço, corrija. Em vez de colocar microfibra, coloque Microsoft. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Olha, este ratinho aqui, este simpático rapazinho aqui, deixa eu tirar aqui um monte, só um minutinho. Não, ele precisa ficar aqui por enquanto. Eu preciso só de alguma coisa um pouquinho mais escura para que vocês possam vê-lo. Deixa eu pegar aqui uma folha mais escura. Ó. Este simpático rapazinho aqui foi feito com Microsoft. Eu usei
os mesmos moldes da cabeça, do corpo e dos braços que eu usei para fazer a ratinha. Qual foi a diferença aqui? A cabeça. Eu mudei o sentido do fio do corte para a cabeça. Já vou explicar para vocês. Olha, para fazer a coelha, o fio está na horizontal. Isso significa que você vai posicionar a cabecinha da coelha assim, com relação à elasticidade. A elasticidade vai estar para cima e para baixo, para fazer a coelha. Com relação ao rato, eu quero que a elasticidade vá para o focinho, para isso aqui ficar bem compridinho, e aqui para trás da cabeça. Então, o que eu fiz? Eu modifiquei, peguei a mesma cabecinha, olha, é a mesma cabeça, tá vendo? Olha, a mesma cabeça da coelha, só que inverti o sentido do fio. Então, isso significa, isso aqui o fio, vocês sabem que eu já expliquei, o fio ele acompanha o sentido vertical do tecido, é onde tem menos elasticidade. Então, quando você for posicionar a cabeça do ratinho, você vai posicionar com a elasticidade para horizontal. Eu vou passar o molde para vocês. Então, o que eu fiz? Como eu fiquei preocupada com relação a isso, a vocês terem qualquer dificuldade na elaboração e na confecção da ratinha por conta do tecido, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo. Vai ser um vídeo breve, só explicando a diferença entre os tecidos. Você pode fazer tanto um ratinho, porque a cabeça dele vai ficar comprida, não vai ficar arredondada como a da coelha. Então, você pode fazer tanto um ratinho, aí o que a gente faz? Adapta-se a orelha, faz uma orelha arredondada e maior, e fiz perninhas articuladas, bracinhos também articulados. Além disso, coloquei um pequeno cachecolzinho e fiz um chapéu, uma boinazinha para ele. Colei, tá, pessoal? Aqui tá tudo coladinho. Vocês vão receber lá, eu vou passar o molde para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo rapidinho explicando só como a gente confecciona esse tipo de cabeça aqui, que é todo modelado, até o narizinho é feito no próprio tecido que a gente já trabalha aqui, só pintado depois com o giz pastel a óleo. Então, o mesmo molde, você mudando o sentido do fio, trabalhando com o mesmo tecido, você pode fazer um animalzinho diferente, um bichinho diferente ou um personagem diferente. Então, mudei aquele sentido, virou um ratinho. O que eu adaptei? Orelhas, pernas, uma cauda, né? A cauda do ratinho, e coloquei alguns acessórios nele. Por exemplo, se eu modificar o sentido do fio do corpo, no caso aqui, eu quero que o corpo da coelha, se eu vou colocar o sentido do fio na vertical, ele vai ter elasticidade para laterais, então vai ficar para cima e para baixo. Ela vai ter um corpinho comprido, que foi o caso dela e do ratinho. Se eu fizer ao contrário, se eu fizer a posição do meu fio na vertical, eu vou ter um corpo achatado. Olha, deixa eu tirar aqui essa. Olha, eu vou ter um corpinho curto. Deixa eu tampar aqui. Ó o resultado. Vai ficar curtinho. Com relação ao rato e a coelha, olha a diferença que dá na altura disso aqui. Fica bem diferente, ó. O mesmo molde, cortado com fio, o sentido do fio diferente, vai dar tamanhos e volumes diferentes, tá? Então, é isso que vocês precisam ter cuidado quando vocês trabalham com tecidos elásticos. Então, o mesmo molde, eu fiz uma pata. Você pode fazer um patinho também, independe. Então, olha, o que eu fiz?
eu só inverti o corpo. Tá aqui o corpinho, tá vendo? Oh, esse é o rato, desculpa, pessoal. Tô pegando o mesmo molde. Aqui é da patinha. Olha, peguei o mesmo corpinho, é o mesmo corpo. Deixa eu colocar uma posição aqui, ó. Tá vendo? Olha, é o mesmo corpo, exatamente o mesmo corpo. O que que eu inverti aqui? Olha, o sentido do fio. Para fazer a coelha e o rato, eu coloquei o fio, no sentido do fio, né? Para você recortar, o sentido do fio eu coloquei na horizontal. E o sentido do fio para a pata, eu coloquei na vertical. Isso é para o corte, não é com relação à elasticidade, tá ok? E aí, lógico, obviamente, eu precisei mudar o formato da cabecinha, porque o pato tem a cabeça arredondada, né? Então, de uma cabeça que teria um focinho, um pouquinho pontiagudo, eu já fiz uma cabeça arredondada e fiz as asinhas, né? As asas, o biquinho, os pés. E como eu quis fazer uma pata, eu coloquei alguns acessórios, mas vocês podem fazer um patinho também, né? Um menininho aqui. Só colocar um pomponzinho aqui, ó, na cabeça dele, feito de lã. Enrolei a lã em 2 dedos, dei 22 voltas e costurei bem em cima do ponto onde ficam as duas pences, onde juntam as duas pences. Então, aqui pode ser tanto um patinho, o pezinho dele é colado, tá? Colado no corpinho. Vocês podem fazer tanto um patinho quanto uma patinha. É só colocar um acessóriozinho. Esse chapéuzinho foi feito praticamente quase que todo à mão, né? Porque é tão pequeno que a gente acaba fazendo alguns acessórios à mão. E coloquei também um chalezinho nela para lembrar aquelas patinhas vintages que a gente encontrava muito naqueles panos de prato, que acho que não existe mais aquele tipo de pano de prato, que eram semaninhas, eram dias da semana. Então, tinha a patinha fazendo os trabalhos referentes a cada dia da semana, e as nossas avós, minha mãe, no caso, tinha os joguinhos de pano de prato, né, com os bichinhos, tanto com a patinha como com outros elementos. Então, aqui, gente, esse vídeo foi só para dar uma breve elucidação com relação aos cuidados que a gente tem quando vai trabalhar um molde, quando vai trabalhar um projeto, que o tecido tenha elasticidade. Então, tenham cuidado com isso, tá? Só tenham cuidado com isso, porque senão o teu projeto de uma coisa vai virar outra, tá? Por exemplo, de uma cabeça que eu quero arredondada, vai acabar ficando comprida. Aí, de uma coelha passa para um rato ou um cachorro, pode ser feito um cachorrinho também. É só mudar a cauda e a orelha. Colocar um outro tipo de orelha aqui, né? E mudar a cauda, vira um cachorrinho, tá? Então, pessoal, só isso que eu queria deixar claro para vocês, que de um determinado projeto, vocês podem criar outros, se vocês tiverem em vista a questão da flexibilidade dos tecidos, principalmente dos tecidos que têm elástico, os tecidos que são elásticos, vocês podem mudar a posição do fio e conseguir, com um único molde, criar outros projetos, outros elementos, tá? Eu vou deixar disponível para vocês os moldes, tanto da patinha ou patinho, né? Vocês aí vão decidir o que vocês vão fazer, quanto o do ratinho e também um alternativo para fazer um cachorrinho, caso vocês queiram fazer um cachorrinho. E daqui vocês podem criar infinitas possibilidades, podem fazer muitos outros bichinhos, muitos outros personagens, utilizando-se de um único molde e de um mesmo tecido, tá? Aqui é só para elucidar,
Essa é a parte do chapéu do chale dela, foi feita com tricoline, 100% algodão. O dele também, tricoline, o chapéuzinho, a boina e o chale, foi feito também com tricoline. A boinazinha dele é que eu colei já na cabecinha. A parte interna foi feita com feltro para estruturar, porque o tricoline é muito fininho, tá? Mas depois eu vou ver se eu faço um tutorial. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Quem quiser que eu faça um tutorial explicando como fazer. No caso, vou fazer o cachorrinho, porque aí já fica uma outra personagem. Faço o cachorrinho e o mesmo processo que eu fizer o cachorrinho, vocês vão fazer o ratinho, modificando apenas as orelhas. Então, eu faço um videozinho explicando como fazer o ratinho, no caso, fazer um cachorrinho para virar um outro personagem, e um patinho, tá? Explico direitinho como fazer tudo. Se vocês quiserem, é óbvio. Então, façam o seguinte, deixem nos comentários, se vocês quiserem, a palavra eu quero. A depender da quantidade de pessoas que tenha interesse em fazer esses 2 personagens ou 3, porque eu vou fazer o cachorrinho, depois vocês só adaptam e fazem o ratinho, porque a mudança só é o formato das orelhas e a cauda. E então, quem quiser, vamos fazer isso daí. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários. Eu quero. A depender da quantidade de pessoas que estiverem interessadas, eu faço um videozinho tutorial explicando como a gente varia utilizando o mesmo Microsoft que eu utilizei para fazer a coelhinha do nosso alfineteiro. A gente faz outros personagens. Então era isso, pessoal. Me desculpem pelo equívoco. Eu escrevi, foi no automático, foi assim uma coisa... Eu não sei nem por que eu escrevi microfibra no lugar de Microsoft. Como eu disse para vocês, a diferença no projeto final vai ficar mínima. Só o ruim de trabalhar com a microfibra é a lanugem que ela solta, né? Diferente. Ela tem muita lanugem, olha, tá vendo? Solta muita lanugem. Para trabalhar com peças pequenas é mais complicado. Já o Microsoft não solta lanugem nenhuma, tá? Ele não solta, ele não desfia. Então, ele é melhor para trabalhar com peças pequenas ou quando você não quer ficar fazendo muito acabamento interno. Então, ele é mais indicado para esses tipos de trabalho. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, deixar explicado que houve essa errata. Se você já imprimiu o seu molde, me desculpe, só coloca, por gentileza, no seu molde impresso, no lugar onde está escrito microfibra, escreva Microsoft. E agora, tanto no canal do Facebook, quanto no Drive, no Google Drive, eu já coloquei um molde com o nome do tecido certo, que é o Microsoft. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, muito obrigada para quem me acompanha até agora. Desculpem a minha falha, isso acontece, né, gente? Acontece muito. Mas não vai atrapalhar em nada o trabalho de vocês se vocês trabalharem com a microfibra, tá? Muito obrigada por tudo, obrigada por estarem aí e conto com a presença de vocês em novas postagens. Então fica combinado assim, quem tiver interesse em fazer esses personagenzinhos aqui tão fofinhos, né? Tão interessantes, deixem nos comentários, eu quero. Aí, a depender da quantidade de pessoas, eu faço o vídeo. Se não tiver muito interesse, aí eu não vou atormentar vocês com essas miudezas, tá ok? Então, muito obrigada. Tchauzinho. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.